têm acesso a um vídeo polêmico. A história do pastor que, segundo os fiéis da igreja onde ele pregava, teve uma visão da própria morte em uma catástrofe. Esse pastor foi um dos passageiros que morreram no voo 3054. Vidas mortas, dilaceradas pelas forças de Satanás, eram enrolados, pastor Reuel, em um invólucro escuro. A tragédia do voo 3054. Entre os passageiros, esse eloquente pastor evangélico. Só aqueles que sabem que são rabiscos aqui esta manhã. Aqui fundamentado na sua. O nome dele é Luiz Antônio Rodrigues da Luz. Atuava principalmente em cidades como Camboriú e Porto Alegre. Emocionados, os fiéis da igreja acreditam que o pastor Luiz previu a catástrofe e sua própria morte. Porque ele falou que ele ia estar com Deus, que ele ia estar junto de Deus e que ninguém ia se preocupar, que ele ia estar no lugar melhor. O vídeo é gravado em abril desse ano. O pastor fala de uma mensagem que recebeu enquanto dormia. Acordei pela madrugada, disse para minha esposa, chorando, eu não queria voltar da onde eu estava. Foi tão bom que Deus me mostrou. Eu queria ficar aonde o Senhor me levou. Não queria retornar. O Espírito de Deus mostrou-me a minha família, mostrou-me a igreja, mostrou-me o mundo como um campo de guerra minado, onde vidas mortas, dilaceradas pelas forças de Satanás, eram enrolados, pastor Reuel, em um invólucro escuro e eram levados para um lugar que eu não enxergava, porque eu estava num lugar muito bom. Quando eu perguntei ao Senhor aonde eu estou, Ele não disse aonde eu estava, mas eu entendi o que era, e eu disse, eu quero ficar. Ele disse, não volta, ainda tem muito trabalho para ser feito, ainda tem muita palavra profética para declarar. A família dele, os amigos e os fiéis da igreja estão certos de que o pastor teve uma visão. Eu não digo que ele sabia que o acidente estava próximo a acontecer. Ele sabia que Jesus logo o levaria, isso sim. Ele tinha certeza e tinha muitas saudades do céu. Esse amigo de infância garante que ele teve uma experiência sobrenatural. O que aconteceu na vida do pastor Luiz Antônio não foi fatalidade. Foi aquilo que Deus já havia determinado. A mulher conta como foi o sonho do pastor. Ele me despertou pela madrugada, ele chorava, né? Ele chorava muito, dele preta, me despertou preta, eu vivi uma experiência muito linda. Aí eu disse, aí eu perguntei, tu está desesperado? Ele, não estou desesperado, estou chorando porque é uma emoção muito linda. Onde eu estive é um lugar lindo demais e de lá eu não queria voltar. Além daquilo que está sendo na igreja classificado de presságio, tudo o que o pastor disse naquele dia está tendo importância ainda maior. Tive uma revelação extraordinária de Deus. O Espírito de Deus me deu um arrebatamento em espírito. Mostrou-me o mundo como um campo de guerra minado, onde vidas mortas, dilaceradas pelas forças de Satanás, eram enrolados, pastor Reuel, em um invólucro escuro e eram levados para um lugar que eu não enxergava. É claro que existe o outro lado da história. Muitos sociólogos se recusam a acreditar na possibilidade de uma visão. Opinam que a citação de catástrofes é fato comum em pregações. Algumas vezes com valor simbólico, outras não. De concreto, fatos. O pastor evangélico Luiz Antônio Rodrigues da Luz fez essa pregação em abril. Enrolados, pastor Reuel, em um invólucro escuro e eram levados para um lugar que eu não enxergava. 3 meses depois, é um dos passageiros mortos do voo 3054. Nesse caso, a ciência em nada parece abalar a fé desses fiéis. Eles estão certos de que o pastor Luiz teve uma visão que se confirmou tempos depois. Algo podia acontecer, e como na realidade, mas eu não esperava que fosse assim, né? Tive uma revelação extraordinária de Deus. O Espírito de Deus me deu um arrebatamento em espírito. Mostrou-me o mundo como um campo de guerra minado, onde vidas mortas, dilaceradas pelas forças de Satanás. Você viu que ele disse que o espírito que estava falando com ele não quis dizer aonde ele estava, porque na cabeça dele estava no céu, né? Existe várias moradas na casa do meu pai, como disse Jesus, desde os lugares de sofrimento, onde sua mente é levada para lá,
seu peso espiritual elevado, e os lugares mais evoluídos, onde você cumpriu com o seu dever, você vai para lugares melhores. Controlou os vícios, quer dizer, controlou não, abafou os vícios e evoluiu, viveu uma vida espiritual, né? E caridade, perdão, amor ao próximo, né? E sempre com a sintonia, com o seu pensamento elevado, você vai para um lugar bom quando você morrer. Leia o texto abaixo do vídeo que você vai saber sobre a morte e como que cada um vai para lugares diferentes, né? E por quê. E veja agora o vídeo de outras pessoas que morreram e voltaram, contaram que não queriam voltar, que lá era muito bom. Quer dizer, vale muito a pena a gente fazer um esforço de evolução, de caridade, perdão, amor. Vale muito a pena para a gente colher tudo isso depois no futuro. Você verá casos muito interessantes. O primeiro caso, a mãe dela foi avisada que 20 anos depois morreria e morreu. O outro caso é de uma menina que foi ao plano espiritual, viu os avós, viu uma amiga, né? Que muito interessante, condiz com tudo que o Espiritismo fala do plano espiritual. O outro caso de um médico especializado em cérebro e que teve quase morte, uma meningite, e ele pode falar o que ele realmente teve, porque ele é um cientista, um estudioso, conhece muito bem o assunto e sabe que não é ilusão. O outro caso, muito legal, ela se curou de um câncer depois de ter tido um quase morte, e foi avisada pela amiga que se ela voltasse ela se curaria, e se curou realmente. Isso é um fato científico em que a ciência não sabe como isso pode acontecer. Veja, assista, você vai se enriquecer com os casos em que a vida não acaba com o corpo. Outro caso aconteceu com a mãe de Vera Tabac, que passou 3 meses em coma. Ela voltou contando uma história incrível. Que ela confessou que tinha estado nesse período de coma, ela se viu como se fosse um quarto de hospital, sempre numa cama, com várias pessoas em volta de branco, e ela disse que ela tinha feito um acordo, que eles tinham dado mais 20 anos para ela, que ela ia conseguir criar os filhos e depois ela ia embora. E a gente achou aquilo uma história, né? Mas realmente aconteceu. Foi 17 de outubro de 74, quando ela foi para a UTI. E voltou depois de um tempo. Quando passou 20 anos, em 94, em abril ela começou a se sentir mal. 5 horas da manhã, 18 de outubro de 94, ela morreu. Porque ela sempre dizia que na vida só não tinha jeito para a morte, né? E depois que ela voltou, ela disse que até para a morte tinha jeito. Eis uma pergunta que assombra todos nós. O que acontece quando morremos? O medo, de repente, entrou em nossas vidas. Algumas pessoas dizem que já viram o outro lado. Abriu como um rasgo na cortina daquela realidade. Eles não são mais eles mesmos. E também não estão mais no espaço e no tempo. Nós achamos que o fim de vida ainda não foi bem pesquisado e deviam fazer mais pesquisas com mais empenho. A morte é o fim? Não há nenhuma prova científica de que existe vida após a morte. Ou existe algo mais? Foi realmente um milagre. Arredores de Komplitz, Alemanha. Christine Stein tem 19 anos e está indo dar aula no jardim de infância. Ela faz o mesmo caminho todos os dias. Mas agora ela está para fazer outra viagem, que a colocará cara a cara com a morte.
levara 1h30 para tirar Christine dos destroços. Foi grave. A aorta sofreu um corte enorme. Ela estava com hemorragia interna. Foi um milagre a garota não ter morrido quando chegou ao hospital. Nós estávamos trabalhando perto do coração para estancar a hemorragia. E, de repente, o coração parou de bater. O coração dela não reiniciava. Ela só tinha minutos até seu cérebro parar também. Nós estávamos tentando reiniciar o coração com o desfibrilador. E tínhamos administrado várias medicações. A paciente tinha perdido muito sangue, por isso seus órgãos não estavam recebendo o suficiente. Eu achava que não conseguiríamos salvá-la. Como o coração de Christine tinha parado de bater, muitos podiam considerá-la morta. Mas algo ainda parecia acontecer em seu cérebro. Das nächste, was ich wieder weiß, ist, ja, dass ich wohl unter der Decke... De repente, eu estava pairando no teto do quarto. Eu podia me ver deitada numa mesa de cirurgia. Vi os cirurgiões e ouvi os dois conversando entre si. A conversa era muito agitada. Percebi que era sobre vida ou morte. Para ajudar a entender as experiências de quase morte, alguns pesquisadores focam o conteúdo destes episódios. Um elemento comum que acontece no início de experiências de quase morte é chamado de experiência fora do corpo. Naquele momento, a pessoa parece poder ver e ouvir coisas acontecendo, mas de um ponto de observação acima de seu corpo. Geralmente, o que eles descrevem são os médicos tentando freneticamente trazê-los de volta à vida. Ao deixar o corpo, elas começam a fazer esta conexão. Começam uma viagem a partir da vida atual para o que seria além desta vida, depois desta vida, fora desta vida. Eu não sei descrever como consegui flutuar do teto para este lugar especial onde fui parar. O mundo em que me vi era mergulhado numa luz brilhante, muito acolhedora. A consciência de Christine sobre esse mundo maravilhoso é um clássico. Quem passou por uma experiência de quase morte frequentemente descreve mundos belíssimos que estão além da Terra. Também usam o termo celestial. Era parecido com a Terra, mas as cores eram mais brilhantes e acolhedoras. Incrivelmente bonito. E o chão parecia de algodão, muito suave e morno. Eu sei porque não estava com sapatos. Eu usava um vestido azul claro, longo. Eu achei estranho porque eu não tinha um vestido assim. Estava caído e sangrava muito. E logo eu vi que estavam usando um desfibrilador nele. Pedi para ir com ele, mas não me levaram, porque estavam usando o aparelho para trazê-lo de volta. Comecei a flutuar em direção às nuvens. As nuvens se abriram e no meio delas vi uma cidade enorme. Era muito estranho. Mas a cidade era maravilhosa. Vi muitas cores que nunca tinha visto na vida. Umas cores estranhas, luminosas, radiantes, brilhando nesta cidade enorme. De repente, uma voz disse: ainda não é sua hora. Volte. E eu disse: não, sem chance.
E a voz disse: Tony, seu trabalho ainda não acabou. Volte.